Olá, que a paz esteja no seu coração. Sou eu, Padre Roger Araújo, com você no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. É uma bênção, meus irmãos, é uma bênção sermos alimentados pela Palavra de Deus que traz vida para a nossa vida, luz para as trevas do nosso coração, direção para o nosso caminhar. Por isso que nós queremos nos colocar diante dessa palavra para dela se alimentar. Senhor nosso Deus, eis-nos aqui. Senhor nosso Deus, nós somos teus servos. Senhor nosso Deus, nós queremos nos alimentar da tua palavra e é por isso que nós imploramos a tua graça, a tua bênção, a tua luz, a tua proteção, a tua direção. Vinde em nosso auxílio, Senhor, apressa-nos em nos dirigir, em nos socorrer, em nos iluminar com a tua bondade. Que a tua bênção esteja sobre nós, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Aqui, caneta, caderno e a Bíblia à nossa frente. Mas aqui o coração aberto para meditarmos a palavra do Senhor. Hoje nós vamos meditar todo o capítulo 23 do Evangelho de São Mateus. Vamos deixar, que a palavra de Deus fale ao nosso coração, que a palavra de Deus nos alimente e nos dê direção. Então, assim começa o texto sagrado. Depois, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Na cátedra de Moisés estão sentados os escribas e os fariseus. Portanto, tudo o que eles vos disserem, fazei e observai, mas não imiteis as suas ações, pois eles falam e não fazem. Amarram fardos pesados e insuportáveis e os põem aos ombros dos homens, mas eles mesmos não querem movê-los, nem sequer com o dedo. Fazem todas as suas obras só para serem vistos pelos homens. Usam faixas bem largas com trechos da lei e põem no manto borlas bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos primeiros assentos nas sinagogas, de serem cumprimentados nas praças públicas e chamados de rabi. Quanto a vós, não vos façais chamar de rabi, pois um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Não chameis a ninguém na terra de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não vos deixeis chamar de guia, pois um só será o vosso guia, o Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Vamos meditar as riquezas que esta palavra já traz ao nosso coração. E aqui tem umas ordens de Deus muito importantes para a nossa vida e mais importante ainda de serem compreendidas e assimiladas à luz da fé. Então você pega a ordem, versículo número 9. Versículo 9, ordem de Deus. Qual é a ordem de Deus aqui no versículo 9? Não chameis a ninguém na terra de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Aí seu coração deve ficar meio assombrado, com essa ordem de Jesus. Como é que eu vou chamar na terra alguém de pai se eu tenho um pai aqui na terra? Pois é, mas esse pai da terra é o pai da terra, É o nosso pai terreno. É o nosso pai que é responsável de nos dar a vida, ou o pai que nos criou, ou o pai que cuida de nós, Mas aqui é importante entender que a ninguém chameis de pai, conferindo a ninguém a paternidade que pertence só a Deus. Não, o único Pai, o Pai eterno, é somente Ele. E é interessante porque na própria Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o Filho não é Pai. O Espírito Santo não é Pai. Vamos por parte, Nós estamos falando aqui da dimensão da Santíssima Trindade. O Pai
é o Deus eterno, Criador. Ele é o único Pai. Jesus mesmo o chama de Pai. Ele é o Pai de Jesus, é o nosso Pai eterno. Agora, aqui na Terra, nós temos pessoas que são referenciais. Então, a primeira referência que nós temos é a paternidade daquele que nos gera, ou daquele que nos cria, ou daquele que nos cuida durante a vida. Então, essa paternidade, que pode ser de ordem genética, enfim, aliás, de ordem geracional. Então, é essa paternidade, mas nem essa se confunde com a paternidade do Pai do céu. Pai do céu é só um, é só Deus. Até porque o perigo de se cultuar pessoas e divindades como se eles fossem o nosso Pai e não são. Então, não deis esse título, esse culto de Pai a ninguém. Só Deus é nosso Pai, nosso Deus eterno, Criador de todas as coisas. Pois um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Essa é a primeira coisa a ser compreendida. O versículo 11 tem outra ordem. Esse foi o 9, né? E agora isso. O versículo 11 tem outra ordem de Deus aqui. Aliás, o versículo 10. Vamos por ordem. O versículo 10. Não vos deixeis chamar de guia, pois um só é vosso guia, Cristo. Ou seja, o guia é o mestre. A palavra guia aqui, na verdade, tem a tradução de mestre. Não deixeis ser mestre, porque, na verdade, existem muitos mestres humanos. Mas o mestre da nossa vida é um só, Jesus. Né? Óbvio, maravilha, tem mestre de culinária, tem mestre de esporte, tem mestre de inglês, tem mestre de muitas coisas. É outro tipo de mestre, outro tipo de guia. Eles nos guiam a partir daquilo que é a função, é a responsabilidade, é o conhecimento. Mas o mestre da vida é um só, Jesus. Só a Ele devemos chamar de mestre, só Ele deve nos direcionar. Por quê? Porque nós somos discípulos dele. Óbvio que o aluno na escola chama seu professor de mestre, né? Porque ele que está mestrando, que está ensinando, que está formando, que está dando conhecimento ali. Mas na vida ninguém é nosso mestre. Na vida nós só temos um mestre, Jesus. O padre não é mestre da vida, nem o pastor, não, é só Jesus. Nós somos discípulos do mestre Jesus e nos tornamos, a partir disso, seus colaboradores. Mas eu não sou mestre da vida de ninguém. Se eu conduzo as pessoas a pensarem como eu, está errado. Nós conduzimos as pessoas a se submeterem a Cristo Jesus, para que Cristo Jesus seja Senhor da vida de todos. E aí, muitas vezes, as pessoas sucumbem na fé, se perdem na fé, porque fazem de homens seus mestres. E não são. Os homens nos ajudam, são referenciais. Eu posso ser um referencial para te indicar o caminho, mas o caminho não sou eu. O caminho é Ele. Eu não sou o mestre é Ele. Ele, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí, o princípio, né? Pelo contrário, aí o versículo 11, na verdade, é um princípio. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Ninguém pode se considerar grande, querer ser grande. Não. Maior é aquele que serve. Por quê? Porque você pode ter mais conhecimento, mais sabedoria, mais esforço, mais capacidade e mais outras coisas. Tudo isso é só para servir. Não é para se tornar maior, não é para se tornar o conhecedor e o detentor do saber, do conhecer. Não é para fazer as pessoas viverem em torno de você. Não. É somente para você servir. Somente para eu servir o Evangelho. É para isso que serve o conhecimento, é para isso que serve a graça que Deus tenha me dado do ministério sacerdotal, ou a graça que Deus tenha te dado para você trabalhar pelo reino de Deus, é para servir. Não é para nos tornarmos nem mestres nem pais de ninguém. Tá? Nosso Pai é só Ele. E nós, na sua paternidade, nós estamos cuidando do rebanho que não é meu. O rebanho é de Cristo. E o Pai desse rebanho é o nosso Pai eterno. Então, é preciso saber servir e não querer ser grande. O outro princípio é o versículo 12.
que beleza, versículo 12 tem outro princípio de vida. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Cuidado, cuidado, Padre Roger. Cuidado, meu irmão, minha irmã, com essa tendência egoísta, egocêntrica que nós temos de nos exaltar, de contar e cantar vantagens, de nos querer colocarmos acima de tudo e de todos, de nos acharmos os melhores. Cuidado com os aplausos humanos, cuidado com as curtidas, cuidado com a exaltação que nós muitas vezes estamos buscando naquilo que nós estamos fazendo, buscando o reconhecimento humano. Não procure exaltação, procure o caminho da humildade. E o caminho da humildade passa muitas vezes por se humilhar, baixar a cabeça e lembrarmos que nós somos os seguidores do Cristo crucificado. Então, não buscamos a glória dos homens, nós buscamos ser servos. E o servo muitas vezes tem que se humilhar para não sair da raiz da humildade, para não tirar a graça e o coração do sentido de sermos humildes. Porque quando a gente se afasta da humildade, a gente pode ter até muitos dons e capacidades. Dom disso, dom aquilo, mas se não tiver a humildade, nós nos perdemos nas estradas da vida. Nós nos perdemos. Então, humilha o teu coração. Humilha pela penitência, humilha para fazer realmente, botar o ego lá embaixo. Cuidado com esse ego exaltado, cuidado com esse ego que se torna frágil, que ninguém pode tocá-lo. Não, a humilhação nos coloca no chão para não se perder na vida, não perder a direção. Que beleza! Vamos continuar meditando a palavra do Senhor, nosso Deus, trazendo aqui conosco o nosso queridíssimo Padre Antônio Xavier. Neste capítulo que hoje estudamos do Evangelho de São Mateus, capítulo 23, muito bonito, mas já está dentro da fase tensa de Jesus ali em Jerusalém com aqueles que são judeus do seu tempo. E uma passagem que chama muita atenção é a comparação que Jesus faz quando vai descendo ali o Monte das Oliveiras e enxerga por cima então a cidade de Jerusalém, vendo ali bem de frente o templo, que naquele momento, naquele tempo estava bem bonito ali, organizado. E naquele momento, Jesus, que já vinha de certos momentos de dor, onde já tinha sido recusado muitas vezes pelos fariseus, já vinha se confrontando, embora levasse sempre a melhor nesses confrontos, naquele momento tudo isso vem à memória e ele, já com a sua consciência messiânica já bem aberto, já se recorda especificamente do grande amor que Deus teve para com o povo e essa recusa histórica que sempre aconteceu. Obviamente, nunca foi por todo o povo, mas por uma parte do povo. E isso faz com que Jesus tenha uma compulsão interior e ele chora. O seu choro não aparece aqui no Evangelho de Mateus, mas aparece no Evangelho de São Lucas. E ali vem aquela comparação bonita, como eu gostaria de tê-los, debaixo ali das minhas asas, num gesto semelhante àquele da galinha que abre as asas e os pintinhos entram e ela protege todo mundo, como que ele quis fazer isso. Isso é muito interessante, principalmente porque nós estamos ali por volta do ano 30, 33, 34, é um pouco difícil de marcar a data certinha, mas no ano 70 nós vamos conhecer uma terrível destruição da cidade de Jerusalém pelos romanos. E realmente, aquilo que Jesus disse é o motivo dessa destruição. Se tivesse reconhecido Jerusalém quando fostes visitada, mas não fizeste. E o que acontece? Depois de Jesus surgirão outros propostos, propensos messias, e alguns desses serão seguidos. Isso vai gerar uma revolta histórica em relação aos judeus, que vai afligir diretamente a dominação romana, e por isso os romanos virão e vão destruir a cidade, vão destruir o templo de maneira definitiva, nunca mais foi reconstruído. Sobre o local do templo, hoje nós temos aquela mesquita, mas o templo mesmo não existe mais
já desde o ano 70, quando foi destruído. Mostrando para a gente, né, como que é importante a atenção com tudo aquilo que realmente é vontade de Deus, né? Às vezes as pessoas até querem o bem, mas escolhem de uma forma um pouco errada, não preveem como as coisas podem acontecer, consideram que tudo tem que ser segundo a sua própria expectativa, e aí surge o grandíssimo problema que nem sempre a coisa funciona assim, porque Deus faz do jeito que quiser. Por isso, as lágrimas de Jesus sobre aquela cidade depois se misturarão às lágrimas de tantas outras pessoas naquele tempo que acabaram vivendo esse momento tão difícil. Inclusive, durante a sua paixão, aquilo que ele fala para as mulheres de Jerusalém: chorai por vós mesmos e pelos vossos filhos, exatamente porque viria um tempo muito difícil, como infelizmente chegou. Senhor nosso Deus, eis-nos aqui. Eis aqui teus servos que estão aqui para te exaltar. Eu quero exaltar teu nome, Senhor, engrandecer a tua majestade. Quero engrandecer teu nome acima de todo nome, porque tu és o nosso Deus. Pai querido, Pai amado, Pai de todas as bênçãos no céu e na terra, tu és o nosso Pai. Meu Pai, tu és o nosso único Pai. E toda a paternidade nesta terra vem do teu amor, da tua bondade, vem do teu amor paterno que se derrama sobre todos nós. Obrigado, meu Pai. Obrigado porque tu nos destes teu Filho Jesus para ser nosso mestre e guia, para ser nosso mestre e ser a luz da nossa vida. Somente tu, Jesus, és nosso mestre. É na tua escola que queremos aprender. É os teus discípulos que nós queremos ser. Ensina-nos a te seguir com todo o amor do nosso coração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muita paz, muita ternura de Deus no seu coração. Eu abençoo você com todo o amor de Deus, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe imensamente você. Eu te aguardo no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia.